8h12, o Radar de Notícias está de volta para o segundo bloco, que marca o início oficial formal da sabatina do Radar de Notícias com os candidatos a prefeito. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio, neste momento, o candidato do Partido dos Trabalhadores, do PT, Alencar Santana. Você percebe neste momento que o cronômetro já está acima aqui da minha cabeça. Eu vou passar a palavra para o deputado Alencar Santana, para o candidato do PT. O cronômetro vai começar a contar para que ele faça suas considerações iniciais e, na sequência, nós vamos para uma série de entrevistas. Mas quero agradecer ao candidato Alencar Santana, a sua equipe, todo o staff que permitiu com que o candidato estivesse aqui inaugurando a nossa sabatina. Candidato Alencar Santana, bem-vindo, boa noite. Boa noite, prazer estar com vocês aqui do Radar. André, agradecer o convite, parabenizar você, o Léo, toda a equipe aí do Radar por essa iniciativa de fazer a sabatina com os candidatos e permitir esse diálogo, né, através da pergunta de vocês também com quem está nos ouvindo, e aí cumprimento todo mundo também, quem está nos vendo, né, todos que estão aqui no Radar assistindo esse momento. É importante para a cidade, para a democracia, e as pessoas têm o direito de saber o que os candidatos pensam para elas fazendo o seu julgamento bem escolherem. Então, obrigado, agradeço a oportunidade. Você sabe que na Câmara eu sou o autor do projeto porque quem é o responsável pela eleição? É a Justiça Eleitoral. Eu fiz um projeto de lei para que haja debates em todas as cidades, mesmo onde não haja TV. Pelo menos um debate organizado pela Justiça Eleitoral. A realidade de Guarulhos, que não tem uma TV, né, aberta, forte, grande, é a realidade de inúmeros outros municípios. Mas o cidadão tem direito, né, é uma medida de transparência, de respeito com o cidadão. Portanto, eu apresentei esse projeto de lei, infelizmente ainda não foi aprovado, porque as pessoas merecem esse respeito, como falei, é uma medida de transparência. Esperamos que possa aprovar no futuro e todas as cidades tenham essa oportunidade. Vamos lá, então, começando as nossas perguntas de forma oficial. O senhor é um deputado federal já em segundo mandato, vice-líder do governo Lula, um parlamentar bastante prestigiado dentro do Congresso e com o próprio presidente da República. Diante desse currículo breve do senhor, é claro que o senhor já foi vereador, deputado estadual, mas diante deste recorte breve que fiz, por que o Alencar Santana decidiu ser candidato à Prefeitura de Guarulhos? Primeiro, não é uma decisão pessoal, né? Não tem sentido, né, você se candidatar a prefeito por um projeto pessoal, por uma vaidade, de ter o poder pelo poder. Não, é um projeto coletivo. E assim no PT é um projeto coletivo de muitas pessoas, de muitos companheiros, de muitas companheiras, de todos aqueles que acreditam que a cidade pode ser melhor, que a gente pode ter um governo mais presente, mais atuante, de diálogo, que garanta a participação popular e que invista nas áreas essenciais e necessárias, em especial para o povo trabalhador, o povo mais pobre. A área da assistência social, a área da saúde, a área da educação, tantas outras áreas também como cultura. E também, André, vim para essa missão, esse novo momento, né, por uma missão dada também pelo presidente Lula, que sou vice-líder dele na Câmara, e todo momento que a gente dialogou com o presidente, ele incentivando e falando, você tem que ser candidato em Guarulhos, porque nós queremos fazer muitas coisas juntos, para que a cidade possa crescer e se desenvolver ainda mais. Portanto, não é um desejo pessoal, é um projeto coletivo que eu represento. E além do PT, nós temos o Agir, que é o partido da nossa vice, a Milene, temos o Avante, temos o PCdoB e o PV e a Federação Pessoal Rede, que também estão conosco. Já que o senhor citou a candidata a vice na chapa do senhor, a professora Milene, eu pergunto para o senhor o seguinte, a escolha da professora Milene foi talvez um dos principais capítulos, vou utilizar essa expressão, da pré-campanha. Muito mistério, quem o Alencar vai escolher, porque o senhor o senhor foi o último a definir o vice. Houve ali aquela especulação, vai ser um vice do PDT, vai ser um vice do PSB, vai ser uma chapa puro sangue do PT, e o senhor acabou escolhendo a professora Milene Kobayashi. Por que o senhor candidato escolheu a Milene como sua vice? O que ela agrega, o que a credencia para ser vice na cidade de Guarulhos? Primeiro, nós conversamos bastante entre os partidos que estão conosco e a Milene, de fato, agrega muito. É uma vice que tem uma pauta importante, uma pauta sensível, delicada, mas muito necessária, né? Ela pode contribuir muito, nós estamos dialogando ali. Como falei, foi um debate com todos os partidos da federação, escolhemos ela
Eu, nessas andanças pela cidade, nessas conversas, no debate, nos diálogos, nas reuniões, a gente percebeu ali a sensibilidade da questão das crianças com transtornos autistas e também outros transtornos. E também a situação das mães atípicas, que se desdobram, que cuidam, que se dedicam de uma maneira extraordinária, com amor ainda muito forte, para cuidar dos seus filhos, para garantir uma educação, para garantir terapias, todo o atendimento necessário para que essa criança possa se desenvolver. E a Milene preenche esse ponto, né? O Agir trabalha forte a pauta do autismo, a Milene é professora, ela tem uma clínica, ela também atua nessa pauta, e a gente quer fazer de Guarulhos também a pauta da inclusão para as pessoas com deficiência, com autismo e também para as mães atípicas. Então a Milene colabora muito. É uma vice que tem compromisso com a cidade, não tem uma visão de que quer explorar a cidade, de que quer ter um ganho em cima da cidade, como infelizmente algumas pessoas têm. Pelo contrário, ela vai contribuir na política pública, além de trazer a sensibilidade da mulher, a garra da mulher, né, o debate da mulher na nossa gestão. Então a gente queria uma mulher e ao mesmo tempo uma mulher que tivesse uma pauta, que não bastava ser mulher, não bastava também ser uma pessoa, só porque a mulher vem conosco. Não, que pudesse colaborar e ter uma pauta extremamente positiva para nós. Queria perguntar, para a cidade. Pegando carona nisso que o senhor acaba de citar, candidato, qual as suas principais propostas no âmbito da inclusão, seja para o munícipe com qualquer tipo de deficiência, seja para o munícipe com um transtorno, para os pais e mães atípicas, para as crianças atípicas da cidade de Guarulhos? Nós vamos fazer o Centro de Referência do Autismo para, logicamente, dar apoio, terapias necessárias crianças e pessoas com autismo e outros transtornos, com atendimento multidisciplinar, terapias necessárias, mas também para dar o apoio e cuidar das mães atípicas, cuidar de quem cuida, né? Porque normalmente acaba a mãe, muitos pais infelizmente abandonam sua esposa, sua companheira e deixa a mulher ali praticamente sozinha cuidando da criança. E essas mulheres precisam de um apoio. Um apoio psicológico, alguma terapia, orientações, como buscar os seus direitos, né? Então são dois públicos. A pessoa com autismo ou algum outro transtorno e também sua mãe ali, seu familiar que tem a responsabilidade sobre essa pessoa. Como eu falei, equipe multidisciplinar, e Guarulhos precisa mais de um. Nós vamos fazer mais de um. Por quê? O André, Guarulhos é uma cidade muito extensa, com realidades regionais bem diferentes. E não dá para fazer aqui no centro e quem está no São João, no Bom Sucesso, ter dificuldade de acesso. Ou quem está no Pimentas ter dificuldade de acesso. Então nós vamos ter que trabalhar isso muito forte. Eu, no sábado, depois de uma atividade com o ministro Márcio Macedo, que esteve aqui em Guarulhos, ministro-geral da presidência, eu continuei no carro de som, saí do Marcos Freire e fui terminar ali no Nova Cidade. Estou parando. Tinha uma família, tinha várias pessoas, mas tinha uma família que estava na varanda, reunida ali, conversei com eles. Ao final, um pai me emocionou. Eu estava descendo já do caminhão, ele, Alencar, é por ela, é por ela. Como eu estava num nível, não estava tendo a visão, né? Milene estava embaixo, é por ela. Eu subi, voltei, né? Falei, o que foi, né? Ele aí mostrou a filha dele, uma menina de 10 anos, falou, vou votar por ela. A menina tem síndrome de Down. Depois eles nos convidaram para ir para a casa deles, subimos na varanda. E ele falou, olha, a esposa dele, eu tenho que sair toda quarta-feira aqui do Nova Cidade, no Pimentas, para ir a São Paulo fazer terapia com ela. Para mim é uma viagem. Sem dúvida. A depender do dia, do trânsito, do deslocamento. Já é longe ir para Guarulhos e até São Paulo. E ainda você pega um dia que pode ter trânsito, quer dizer, uma demora danada, né? E ela falou, toda quarta-feira eu vou na terapia levar minha filha e eu não tenho atendimento aqui em Guarulhos. Aquilo ali me comoveu também, muito forte, emocionou ali naquele momento. E o pai emocionado, falando, é por ela que eu vou votar, né? Então, tem a questão do centro do autismo, nós vamos ter que garantir o professor em sala de aula, professor de apoio especializado, que infelizmente a gestão atual tirou, e fica um professor hoje com 35 crianças, sem o apoio do professor especializado, para eventualmente
educar, cuidar, atender essa criança que necessite de um atendimento especial, né? Nós vamos ter que garantir isso. Nós vamos ter que garantir um processo de formação contínuo dos profissionais da rede municipal, de educação, de saúde em especial e também segurança, para lidar com essas pessoas. Porque tem comportamentos ali específicos, tem reações diferentes. E se o servidor não compreender, eventualmente ele pode ter uma atitude inadequada, incorreta, até agressiva sem querer. Sem querer. Mas ele acabar sendo agressivo com uma pessoa que precisa de outro tipo de cuidado, outro tipo de atenção, outro tipo de comportamento, né? de interação. Então nós vamos ter que fazer muitas coisas nesse sentido e por isso que nós escolhemos a Milênio como nossa vice. Candidato, quero falar com o senhor começar a falar um pouco sobre segurança pública. Ainda que a questão da segurança pública não seja como eu posso dizer, uma obrigatoriedade, uma atribuição direta? Atribuição direta, obrigado pelo amparo. Uma atribuição direta do município, é claro que o prefeito, que o executivo municipal tem condição de fazer algo para melhorar a questão da segurança pública. Eu quero começar falando sobre a questão dos GCMs. Está previsto para amanhã a divulgação de um parecer da Procuradoria do município sobre o debate da promoção ou não dos guardas civis aqui da nossa cidade. Pelas informações que nós temos, neste parecer deve estar ali a informação de que as promoções do GCMs, já toda regulamentada, só falta ocorrer de fato, só deve ocorrer em novembro, passadas as eleições. Pode ocorrer, mas o senhor há de concordar comigo que pode ser que não ocorra. Começo perguntando para o senhor o seguinte: se essas promoções não ocorrerem passada a eleição, o senhor se compromete, sendo eleito, a dar sequência a esse processo de promoção dos guardas civis municipais? Então, você, Guarda Civil Municipal de Guarulhos, pode ter certeza que nós garantiremos a promoção de vocês no acesso que vocês tiveram direito, prestaram, fizeram, participaram. Ali não foi coincidência o atraso da data, vocês tenham certeza disso. Ali foi proposital. Uma economia, diria que economia burra, uma falta de respeito com o servidor público, no caso específico com os GCMs. Então, você, GCM, já levei essa questão no primeiro debate, que foi feito pela SE, e levei também no debate que foi feito na última segunda-feira lá na Veja. No último, agora, o da Band não levei, que acabou, não teve oportunidade de falar sobre isso, ninguém me perguntou. Né? Então, esse é o nosso compromisso. Essa é parece que não, mas impacta a segurança pública. Você tem um profissional mais motivado, mais valorizado, mais respeitado, mais treinado, porque é ele que presta o serviço na ponta. Se essa pessoa não estiver bem, ela pode também ter reações outras e comprometer a segurança dela e a segurança do cidadão, da pessoa, do guarulhense, né? Nós vamos ter que aumentar o efetivo. O efetivo está pequeno. Nós vamos ter que estruturar frotas, equipamentos, nós vamos ter que garantir novas bases. Do aeroporto para lá, nós só temos base na Venturosa e uma na região do São João. Pimentas, para o Bom Sucesso, mais adiante nós não temos base da GCM. Olha a discriminação da gestão para não garantir também base naquelas regiões da cidade. O policiamento da GCM, ele também não pode ser concorrente com o policiamento da Polícia Militar. Se a Polícia Militar é a segurança de responsabilidade direta do Estado, assim como a Polícia Civil, nós temos que fazer uma coisa, quanto mais integrada, melhor essa relação. Quanto maior diálogo, melhor. Uma ajudando a outra. De repente, a GCM cuida de uma determinada região, um determinado tipo de policiamento, e a militar outro. Mas nós temos que garantir a presença próxima do cidadão, nos espaços de maior circulação, os equipamentos públicos, a ronda escolar tão necessária nas portas das nossas escolas, a ronda ambiental. Desculpa, a cidade está tendo um monte de aterro clandestino, teve desmatamento clandestino, teve um monte de situação, depósito de lixo clandestino, e a gente não vê uma atuação por parte do governo municipal. A ronda ambiental pode ajudar nisso. Nós estamos tratando aqui no caso de meio ambiente. A Patrulha Maria da Penha, tão necessária e importante também para garantir a segurança das mulheres. Então nós vamos ter que dar uma reorganizada, mas valorizando ali o GCM. E não só o GCM, o servidor público teve menos 2%. André, eu nunca vi isso.
Já teve prefeito que achava bom dar 1 e ficava feliz e achava que estava correto, dando 1%. Mas agora veio o prefeito e inovou dando -2. Na verdade é -4, a somatória do aumento de 4 e pouco. Somatória do aumento de 2023 para 2024 acabou somando tudo isso. Depois ele deu 2 e tirou os 2. Isso não pode. Lógico que ele ia perder na justiça. O salário é irredutível. E agora fica fazendo conta para justificar a não concessão desse reajuste. Então, o servidor público, eu sou relator do Descongela na Câmara Federal. Descongela é para o governo Bolsonaro, durante a pandemia, ele congelou a progressão do servidor público. O acúmulo daquele tempo de trabalho naquilo que é direito dele para garantir outros direitos adiante que envolvem a sua remuneração e a progressão na carreira. Ora, nós estamos tentando derrubar isso, um projeto de diversos partidos. Eu fui relator na CCJ, justamente em respeito ao servidor público, que merece e terá toda a garantia nossa de que, no mínimo, a inflação vocês terão. E nós vamos ter que discutir com diversas categorias plano de carreira, porque tem várias categorias defasadas. Como pode um GCM receber menor do que cidades do Alto Tietê? Não tem sentido. E o pior é que outras áreas do serviço público é a mesma coisa. Quer dizer, nós somos uma cidade mais pujante, mais rica e paga menos. Quer dizer, você tem um servidor desmotivado. O senhor, então, acredita que é possível trazer esse modelo desse projeto relatado pelo senhor na CCJ, lá do Congresso Nacional aqui para Guarulhos? É por aí que o senhor pensa que é possível criar um plano de valorização de cargos e de carreira do funcionalismo? O Descongela vai valer para o país inteiro, né? Perfeito. Ele vai permitir que os municípios, os estados, essa lei federal, como eu falei, congelou, possa novamente garantir esse tempo perdido, né? Porque o servidor trabalhou, na área da saúde trabalhou, o professor deu aula online, o agente da AGCM também trabalhou, diversas carreiras. Online ou não, ele trabalhou. Ele não foi culpado pela pandemia. Como ele pode pagar a conta? Quer dizer, atinge um dinheiro dele que é inerente à carreira dele, né? Então, aprovado lá, os municípios poderão fazer, né? E nós vamos ter que fazer aqui na cidade de Guarulhos, sim, sem dúvida. Candidato, quero falar com o senhor agora um pouco sobre saúde. A cidade de Guarulhos tem 3 hospitais municipais, 2 deles foram construídos por um prefeito que deixou o mandato em 2008. Nós relatamos aqui diariamente, no nosso programa, denúncias de falta de médicos, falta de insumos, ou seja, a saúde está na ordem do dia, é um dos principais problemas. Eu queria começar a perguntar para o senhor sobre saúde. Quero te perguntar o seguinte, dar oportunidade para o senhor dizer o seguinte: o que é o programa Mais Médicos e Especialidades que o senhor cita e como implementá-lo aqui na cidade de Guarulhos? Dizer que o hospital foi construído na gestão do PT, né? O Hospital do Pimentos, com a ajuda do governo Lula, com o governo federal. E muitas das conquistas que nós tivemos, como as UPAs, é recurso federal, né? Ou seja, Guarulhos teve novos equipamentos na área da saúde e algumas outras áreas, justamente porque a gente tinha um governo federal para ajudar. Sozinha a cidade não ia conseguir. Então é um projeto coletivo, por isso que eu falei que eu represento de início um projeto coletivo, né? Um pedido do presidente Lula para que a gente fosse candidato aqui na cidade de Guarulhos, um pedido, uma decisão do PT de Guarulhos referendada pela direção nacional e estadual, né? Então esses hospitais foram construídos na gestão do PT e nós vamos botar para funcionar integralmente o Hospital do Pimentas. E nós vamos fazer na região do Pimentas um hospital de atendimento também às mulheres, exclusivo para as mulheres. E independente do JJM, que é um hospital de uma entidade que eu mando emenda todo ano para o JJM, e nós vamos ali ajudar também a concluir esse hospital. Mas nós podemos ter ali no Pimentas também um hospital para atender as mulheres, fazer determinados exames, consultas, enfim, determinados procedimentos. Saúde, nós temos que concluir o hospital, fazer o Hospital do São João. A ministra Anísia vai vir em Guarulhos, vai vir dia 14 para cá. Nós vamos fazer o debate com ela sobre a saúde, a importância do Hospital do São João, falar do término, da conclusão não, de botar para funcionar os andares do Hospital do Pimentas e que a gente vai lá fazer também um Hospital da Mulher para aquela região. Quando o Mais Médicos e Especialidades, o governo federal fez o Mais Médicos, né, ajudando e bancando o salário para médicos ficarem nos municípios.
Guarulhos mesmo recebeu mais de 34 médicos do Mais Médico agora. Tinha sido criado lá atrás, governo do PT, governo federal. O ex-presidente Bolsonaro acabou e o Lula voltou. E nós vamos criar junto com o governo federal aqui em Guarulhos Mais Médicos e especialidades. Porque ainda há uma carência, André, de muito atendimento de especialistas na rede pública municipal. A pessoa precisa fazer um exame específico, uma consulta específica, demora meses. Só que a saúde tem pressa. A vida da pessoa tem pressa. Se ela não se cuidar, não saber o problema, ela pode ter uma consequência maior. Vou dar um exemplo. A consulta na área de oncologia. Os reclamos são muitos. Quanto mais tempo você tem para o diagnóstico, mais risco de vida você tem. O tratamento, nós vamos ter que exigir do geral que amplie o leito, a capacidade de tratamento. Mas nós podemos, na rede municipal, em apoio, fazer o diagnóstico. Ter especialistas em cada CEMEG na área de oncologia, nós vamos garantir. E o governo federal está estruturando mais médicos, especialidades. Então, com o apoio do governo do presidente Lula, nós vamos fazer em Guarulhos mais médicos, especialidades, para garantir especialistas para atender o nosso povo. Eu quero falar com o senhor também um pouco sobre a questão da educação. A meu ver, saúde e educação, elas estão interligadas. O número oficial da prefeitura é de que há cerca de 5 mil crianças na fila para a creche. Mas nos debates que o senhor citou no começo aqui da nossa entrevista, já ouvimos números um pouco maiores. Chegaram a dizer, inclusive, que esse número é de 15 mil crianças aguardando na fila da creche. Qual o plano do senhor, candidato, para zerar essa fila de creche? E se esse plano passar eventualmente pela construção de novos espaços, o que o senhor propõe para amparar, acolher essas crianças no período em que esses espaços estarão, obviamente, sendo construídos? A gente escuta falar em mais de 15 mil, e conversando com servidores, conversando com representantes dos conselhos municipais, que a demanda é mais de 15 mil vagas para a creche. A prefeitura fala oficialmente um pouco mais de 5 mil vagas. Para não ficar... Vamos trabalhar com a informação oficial. Isso. A informação oficial, mais de 5 mil. É criança pra caramba. E a prefeitura... Pega o plano de expansão das creches nos últimos 8 anos. Foi construída uma creche perto da sua casa? Você que está aí nos vendo, repense, olhe o seu bairro, se foi construída alguma creche no último período. Olhe a cidade inteira agora que você vai perceber. Nós não tivemos. Então nós vamos ter que, logicamente, você não constrói 5 mil vagas, amanhã está pronto. Você precisa de terreno, você precisa licitar, você precisa construir. Vai um tempo, tem uma transição nesse tempo. Então nós vamos ter que construir novas e olhando o mapa das atuais para ver onde tem maior buraco, vamos assim dizer, do ponto de vista da instalação do equipamento. Mas ao mesmo tempo nós vamos ter que manter e fazer novas parcerias com entidades sérias, comprometidas, que prestem um bom trabalho. Não dá para ser igual foi com os amigos do prefeito, com contratos milionários, de milhões, cujo atendimento não era feito da maneira adequada. Isso não dá para a gente brincar com o dinheiro público na área da educação, numa área tão sensível, importante para a criança ali na sua pré-infância, mas importante também para a mãe, para o pai, para o familiar, que esteja cuidando daquela criança e precisa deixá-la com segurança, com tranquilidade, bem cuidada numa creche. Então nós vamos ter que fazer aí uma transição para garantir, enquanto você vai construindo ampliando a rede, você vai ter que fazer novos convênios para poder atender a demanda reprimida. Sobre o transporte, candidato, a tarifa de ônibus da cidade de Guarulhos é uma das maiores de todo o estado. Para quem paga com o cartão, R$ 5,10, para quem paga com dinheiro, R$ 5,30. E a estimativa é que se não houvesse o subsídio da prefeitura, essa tarifa já teria ultrapassado os R$ 7,50. Em contrapartida, apesar do grande preço cobrado do cidadão, o serviço é bastante ruim. Demora para que o munícipe possa pegar o ônibus, muitas vezes vão em pé, sem uma ventilação adequada. Temos relatos, inclusive, em casos de chuva, que cai água dentro do transporte. O que o candidato Alencar Santana propõe para atenuar essa crise do transporte público em Guarulhos? Uma das coisas que nós vamos fazer é o busão na palma da mão. Ora, nós temos que fazer um aplicativo simples,
de fácil entendimento, prático, para as pessoas utilizarem. Se eu consigo pedir um carro no Uber, no 99, enfim, qualquer operadora de transporte, e saber que hora ele vai chegar, quanto trajeto que ele vai fazer, quanto tempo vai demorar, por que eu não consigo isso no ônibus? Tem pessoas que ficam 40 minutos, meia hora, 50 minutos, na chuva, no sol. No final de semana é ainda pior. Eu estava no Soberana sábado, lá no bairro, andando nas ruas, estava em caminhão de som, conversando também com as pessoas, descia, conversava. Eu passei por alguns pontos de ônibus. Eu saí da Praça Estrela, fui até lá no antigo área do Campo do Feijão, onde tem uma escola municipal hoje. Andei o Soberana, voltei, as pessoas estavam no ponto de ônibus. As mesmas pessoas. As mesmas, e o ônibus, isso no domingo. Ora, se a pessoa tem esse aplicativo, busão na palma da mão, vai ficar muito mais simples para ela. Ela vai saber, vai 10 minutos, está esperando. Se ela estiver perto do ponto, ela vai ficar em casa e depois vai mais próximo, vai ficar acompanhando, fica um pouco mais com a família, fica fazendo alguma outra coisa, resolvendo um problema, e vai na hora para o ponto que for mais prático para ela. Vai ser meia hora, ela pode de repente ir atrás de outro ônibus, se tiver. E vai servir para quê também isso? Se serve para o usuário, para ele não ficar esperando muito tempo, vai servir para a prefeitura também ter o maior controle. Quantos ônibus aquela empresa ficou de colocar naquela linha? São 10? Cadê os 10? São 5? Cadê os 5? São 20? Cadê os 20? Porque o que está ocorrendo? As empresas estão diminuindo o número de ônibus, a prefeitura não fiscaliza, e quem sofre é o usuário na demora e no ônibus lotado. Seja durante a semana e no final de semana com essa demora excessiva. Logicamente que nós vamos ter que garantir mais ônibus na linha, vamos ter que reorganizar o sistema, várias linhas. Uma demanda de quem está, por exemplo, na região do Soberano é que não tem ônibus direto. E faz a pessoa ali, dependendo de onde ela estiver naquela região do São João, pegar 3 ônibus para chegar até o centro. Ora, não tem sentido. Então nós vamos ter que dar uma reorganizada também na linha, uma nova fazer um planejamento, mas facilitar a vida do usuário para que ele espere menos. E a tarifa nós vamos ter que discutir. São Paulo, na época do Haddad, foi implementada a tarifa zero para o estudante. Tarifa zero. Pós 2013 teve a tarifa zero para o estudante. Hoje o estudante em Guarulhos paga 50%. Nós queremos fazer esse debate. Queremos debater a tarifa zero, implementando ela de maneira gradual. Lógico que isso vai demandar subsídio por parte do governo municipal. Mas transporte é direito. Da mesma maneira, o final de semana que já foi implementado em algumas cidades, começou pela capital, que também é uma conquista que nós vamos ter que trabalhar aqui na cidade de Guarulhos. Então, e dizer que as políticas inovadoras no transporte, todas elas começaram na gestão do PT. O bilhete único foi a Marta. Ampliação do bilhete único semanal, mensal, tarifa zero para o estudante foi o Haddad. Corredores de ônibus foi a Marta. Faixas de ônibus exclusivas, corredores foi a Marta. Faixas de ônibus foi a Haddad. Então nós queremos também garantir mobilidade, vamos ter que discutir esse planejamento viário também para maior fluidez de quem está no ônibus. IPTU, candidato, a expectativa é que para 2025 isso deve ser discutido no orçamento, no Legislativo nas próximas semanas, permaneça como está. Então, o próximo prefeito terá ali um orçamento aprovado nesse ano. Isso acontece todos os anos, para quem não está familiarizado com o assunto e eventualmente possa estranhar. É assim mesmo, o orçamento é sempre aprovado no ano anterior. De um ano para o outro. Exatamente, de um ano para o outro. Portanto, o orçamento de 25, o primeiro ano do próximo prefeito, será com um orçamento aprovado em 24 pelo Legislativo Guarulhense. Mas e para os outros 3 anos do seu eventual mandato? O que o senhor pensa, o que o senhor pode dizer, o senhor se compromete a pensar em formas de manter o IPTU da forma como está? Nós vamos ter que fazer esse debate com a cidade de Guarulhos e ela decidiu o que ela quer. Mas hoje quem tem o desconto é quem tem dinheiro para pagar à vista e no dia. Quem tem dinheiro para pagar no dia. Quem não tem paga muito mais caro. O pobre paga muito mais caro. Porque para ele no janeirão não é fácil. Para ninguém é fácil. Mas para quem é mais pobre não paga no dia, ele paga com esse aumento acumulado. Então nós vamos ter que fazer esse debate. Nós precisamos garantir, não tem sentido aumentar alíquotas, não tem sentido majorar, mas nós vamos ter que fazer esse debate. Para quem está servindo o desconto? E para quem ele está sendo atendido de fato? Para que a gente também tenha a devida justiça tributária na cidade.
Já que falei sobre IPTU, nos últimos materiais do senhor que circulam pelas redes e também circulam no último debate, o senhor falou do projeto fim do grande calote, o fim do calote, para grandes devedores do IPTU. Como seria este projeto que o senhor idealiza para esse projeto? Olha, a cidade tem uma dívida acumulada de tributo, de crédito a receber de tributo, na ordem de 8 bilhões. 8 bilhões. Quase o orçamento de Guarulhos. Pois é. O pobre, quando deve, ele dá um jeito e vai atrás para pagar. O problema é que a prefeitura, quando o pobre deve, rapidamente ela vai lá executar. E não dá para a gente permitir que pessoas que devam 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, 50 milhões, 60 milhões ou mais, ficarem devendo anos, esperar o momento oportuno para renegociar essa dívida com a prefeitura, para ter um desconto gordo e pagar menos. Enquanto isso, a pessoa que tem só a sua casinha, só seu imóvel, tem que pagar todo ano ali fazer um sacrifício, se desdobrar, pagar, enquanto quem tem muitos imóveis, ou seja, quem faz especulação imobiliária na cidade, não pagar e ficar devendo tanto tempo. Então nós vamos criar o programa ali do fim do calote aos grandes devedores, fazer um plano específico de cobrança a eles, porque é dinheiro público que está deixando de ser investido em educação, em saúde, em cultura, assistente social, e manutenção da cidade, zeladoria e tantas outras coisas. Eu já estava discutindo isso com a minha equipe, isso foi oportuno porque surgiu aquela matéria no UOL, onde a vice do ex-prefeito, Eloy, a vice dele, está devendo 60 milhões em IPTU. Você pode se enrolar, André. Eventualmente aconteceu um problema extraordinário na sua família, teve que ajudar para um problema de saúde, um acidente de carro, teve que pagar, não estava previsto, alguma outra coisa, uma emergência. Você vai lá e alguma coisa você vai segurar para não pagar. Fala para a pessoa, não vou pagar agora, vou pagar depois. Eu lembro quando eu era garoto, meu pai me ensinava o seguinte: meu filho, pague o fiado, para a gente ter crédito. É porque eu era moleque, anotava lá na quitanda, no mercadinho, enfim, no açougue, comprava lá, eu ia lá, minha mãe mandava, o meu pai, né, pedia que a gente fosse e anotava lá no caderninho. Quando meu pai recebia, ele dava lá, vai lá pagar a quitanda para mim. Tem que pagar porque o mês que vem nós vamos ter o crédito. Né? Agora, podia acontecer uma situação de emergência, uma situação extraordinária, sei lá, esse mês não vai dar, vou pagar menos aqui e tal. Acontece na vida de todo mundo. Deixar de pagar um boleto, enfim, isso é normal. Agora, ser isso de maneira reiterada, ano a ano, aí é diferente. E você ter dinheiro e não pagar, aí é calote. Aí é calote. Quando você tem, não quer pagar. E 60 milhões, nesse caso específico, não é dinheiro de coxinha. Não é 100 conto, não é 50 conto, não são 150 reais. Nós estamos dizendo 60 milhões, que dava para fazer umas 10 escolas, 2 hospitais novos na cidade, 12 UBSs na cidade. E nós estamos perdendo. Quer dizer, qual a finalidade dessa gestão? Aliviar essa dívida? Ou fazer a cobrança e prestar o serviço público ao povo? Então eu fiz questão de levantar isso no debate, porque a notícia é grave daquilo que surgiu ali no UOL. Quem tiver dúvida, dê um Google aí. É muito importante, dê um Google e confira essa notícia. Porque ela é muito importante, tem a ver com o futuro da cidade de Guarulhos e se vai ter menos ou mais serviço público prestado em favor do nosso povo. Eu esperei o senhor terminar de responder para não interferir no tempo do senhor, uma regra aqui que a gente instituiu, só deixando claro a informação de que a empresária Fran Correia, vice na chapa do Eloy, deve cerca de 60 milhões em IPTU, é contestado pela Fran, ela alega que o valor é muito menor, mas é claro, quando ela estiver aqui conosco, a informação que eu tenho é que giraria em torno de 5 milhões de reais. Pô, mas mesmo assim, 5 milhões é grana pra caramba, hein, meu? Quem tem 5 milhões aí, galera? Se você deve 5, quanto de patrimônio você tem? Pague esses 5 então, pô. Já que tem patrimônio. Mas seja como for, não quero interromper o senhor de forma alguma. Quando a Fran Correia estiver aqui conosco, sem dúvida nenhuma, este será uma pergunta que eu farei a ela. O senhor deve estar acompanhando aqui, para quem não conhece o estúdio do Radar de Notícias, acima da câmera para a qual olhamos, temos a TV do retorno. O senhor deve acompanhar, tem cerca de 3 minutos ainda. Eu quero perguntar para o senhor o seguinte:
O senhor costuma utilizar em quase todas as suas manifestações, sempre deixando claro que o senhor é o candidato que atende ao projeto do presidente Lula, é o candidato do PT. Eu faço uma provocação ao senhor, candidato. Em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve 53,67% dos votos em Guarulhos no segundo turno contra o atual presidente Lula. No mesmo ano, o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, contra um candidato do PT, Fernando Haddad, teve 53,4% dos votos na cidade de Guarulhos. Voltando mais atrás, em 2020, também contra um petista, o ex-prefeito Eloy Pietá, à época no PT, o prefeito Guti foi reeleito com 57,83% dos votos. Todas essas disputas, um candidato de direita ou centro-direita contra um petista. O que leva o senhor candidato a acreditar que, tendo o apoio do presidente Lula, será um trunfo para que o senhor vença essa eleição, se nos últimos pleitos a cidade de Guarulhos não deu a maioria dos votos para um petista? Primeiro que o presidente Lula é presidente da República. Tem feito muito pelo país e feito muito pela cidade. Geração de emprego está alta, menor número de desemprego no país, inflação controlada, o Brasil crescendo, melhorando o poder aquisitivo das pessoas. Trouxe o Brasil novamente ao eixo da civilidade, da gestão pública, e tem ajudado muito a cidade de Guarulhos. São 2 UBSs, o município recebeu recursos para fazer, uma policlínica de 30 milhões de reais para fazer aqui na cidade, um CAPS, uma escola, uma creche, uma escola de tempo integral, um centro poliesportivo, 76 milhões para urbanização de favela, regularização fundiária, demandas importantes também necessárias, e tantos outros projetos. Recursos para que o governador do estado, bilhões, traga o metrô até a cidade de Guarulhos. Então nós vamos fazer esse debate, estamos fazendo esse debate. Se a gente comparar com o que o ex-presidente fez pela cidade de Guarulhos, nós não temos nada. O ex-presidente Bolsonaro não fez nada, zero. Pergunta a você o que ele trouxe de positivo para a cidade. Uma obra sequer. Nós não vemos nada. Um programa, nós não temos nada. Pé de meia, que o presidente Lula fez, que impacta a vida do estudante do ensino médio. Portanto, são inúmeras coisas positivas. Eu não posso, como candidato do PT, me esconder. Eu sou do PT, eu sou PT. Eu não posso, como candidato do presidente Lula, me esconder. Eu tenho o apoio dele. Faço parte desse projeto. Tem gente que foi candidato e outras vezes tentou esconder essa realidade. É um erro. As pessoas têm direito a saber isso. É respeito com o cidadão. Mas, logicamente, que nós vamos fazer o debate também sobre o Guarulhos, o dia a dia. A rua que está esburacada, a falta de iluminação. As crianças estão sem proteína na rede municipal de educação. A rede municipal, a criança voltou a comer bolachinha, tomar todinho, tomar suquinho. E aquela refeição para a criança é extremamente importante. Às vezes é a refeição mais importante do dia que ela tem, a depender da condição social da família. E nós temos uma gestão ausente. Nós não temos uma gestão que passou 8 anos e não conseguiu fazer nada de grande, de positivo para a cidade de Guarulhos. Então nós vamos debater o futuro da cidade. A cidade, tenho certeza que não quer a volta do seu passado. A cidade não quer se alinhar ao projeto bolsonarista, ao projeto do governador Tarcísio, que pergunta o que trouxe para a nossa cidade. E nós temos 3 candidaturas alinhadas ao Tarcísio. A do ex-prefeito Eloy, que disse no debate que tem diálogo com o governador Tarcísio através da sua vice, cujo esposo é secretário de executivo de habitação, ou a do Lucas, a do Jorge. Então nós vamos fazer esse debate e tenho certeza que o povo saberá escolher e votará 13 no dia 6 de outubro. Alencar Santana, prefeito. Tempo encerrado. Candidato, o senhor aproveitou os últimos segundos que tinha para fazer a sua última manifestação. Então, como temos o tempo encerrado, pelas regras, não farei mais nenhuma pergunta, mas eu quero agradecer ao senhor pela presença. É um dia muito importante para a cidade de Guarulhos, é um dia muito importante para o Radar de Notícias, é um dia muito importante para mim no âmbito pessoal, profissional, ter a oportunidade de, no veículo mais tradicional da cidade de Guarulhos, começar a conduzir uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito. Então, agradeço ao senhor, agradeço ao Jonathan que está aqui, a toda a sua equipe, a Mariana também, que nos auxiliou, contribuiu para que o senhor estivesse aqui, dando esse pontapé inicial na nossa sabatina, e dizer, é claro, que se o senhor passar para o segundo turno, já deixo aqui registrado de público
o convite para que o senhor Quando será a esteja data? aqui conosco. Estarei aqui, pô. Fala aí já a data que eu estarei aqui. Ah, e tem que ver... Pode falar que tá aí, pode marcar tem que que eu estarei perguntar aqui para a contigo. chefia. Ainda estamos discutindo se será um debate mediado por mim com os dois candidatos ou se serão sabatinas como essa. Seja como for, independentemente do formato, a democracia agradece a presença do senhor aqui. É fundamental esse debate. O senhor utilizou o seu tempo para apresentar propostas e é isso que o eleitor, é isso que o guarulhense quer. Então agradeço ao senhor, agradeço a sua equipe. Encerramos aqui a primeira entrevista com os candidatos a prefeito. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco... Um abraço só, deixa eu dar um abraço para tudo turma. bem. Um abraço, um beijo grande. E parabéns, André, e a todos do Radar aí pela iniciativa. Muito positivo. Maravilha. Tá dentro dentro do script. Tá dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Desculpa por não ter... Tranquilo. Mas enfim, só para que depois não haja questionamento às nossas regras. Vamos para um rápido intervalo e na sequência o decano do Radar está aqui antes das suas férias. Virgílio vai tecer alguns comentários sobre a sabatina do deputado candidato do PT, Alencar Santana. Obrigado a todos que estão aqui na audiência. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Tudo bem.